Bem, então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa programação, à nossa conferência pastoral da família aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje, o reverendo Arival já nos trouxe uma palavra baseada nas Escrituras, bastante instrutiva, sobre a questão do tédio na quarentena. E é um assunto assim que dá pano para manga, né? Tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Nós vamos tentar desenvolver alguns temas aqui sobre o tédio, com algumas perguntas que nós já temos e outras perguntas que você pode fazer aí onde você estiver, no celular, no computador. Você que está aí sozinho, ou então está reunido com a sua família, fique à vontade para enviar perguntas para nós. E, infelizmente, nós não vamos conseguir responder todas, né, por uma questão de tempo só, mas a Tainá está ali selecionando algumas perguntas e você vai poder interagir conosco, ok? Então, vamos começar. Quero começar, tem algumas perguntas que eu anotei aqui, algumas baseadas no que o reverendo já colocou, algumas que a gente pode destrinchar um pouquinho aqui. O reverendo já definiu o que é tédio, né? Deu uma definição para nós bem clara sobre tédio, né? Esse estado do ser humano, que lembra algumas coisas, né? Lembra monotonia, lembra cansaço, lembra esse vazio existencial, foi uma das expressões que o reverendo Arival colocou aqui para nós. Eu creio que todo ser humano experimenta isso. Eu quero perguntar para o reverendo Arival, quero que o Rafa também nos ajude para pensar sobre isso. Reverendo Arival e Rafa, por favor, como que a quarentena, né, esse contexto no qual nós estamos inseridos, ela pode potencializar o tédio, ou não? Tem uma antes. É possível não ficar entediado na quarentena? Você acha que é possível, reverendo? Você está perguntando para uma pessoa errada, né? Mas tudo bem. Gente, é o seguinte, o problema do tédio, ele tem duas abrangências. Primeiro, tem o tédio individual e tem o tédio social. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um tédio individual que foi alastrado por essa pandemia, né? E que, de uma certa maneira, está abrangendo, primeiro, a família, depois, a sociedade num todo, né? Eu creio que há uma apatia geral hoje, tomando conta, uma falta de perspectiva, uma falta de esperança. Eu estava pesquisando esse assunto hoje, né? E esse assunto do tédio, ele está muito hoje dentro das pesquisas, Rafa, da psicologia e da neurociência. A neurociência trabalha isso do ponto de vista da nossa reação cerebral, né? E eu achei muito interessante porque eles dizem que o tédio é um estado aversivo de querer. Quer dizer, você deixa de querer, você não quer mais, né? Você decide não decidir. Você quer, não quer. Isso é muito... Você quer, não querer. Isso aí, né? E isso pode ser situacional, como nós estamos vivendo por causa da pandemia. Isso pode ser disposicional. O que significa isso? Situacional, porque nós estamos vivendo esse momento. E nós estamos vivendo obrigatoriamente, quer dizer, ninguém optou pela quarentena, né? Nós estamos entendendo que estamos vivendo um problema, uma pandemia, mas dizer que nós estamos felizes de estar trancados, dizer para um adolescente, dizer para um jovem hoje, dizer para um idoso que está isolado, trancado no apartamento, sem contato com pai, mãe, filho, parentes, né? É uma questão situacional, né? E uma questão que eu chamo de disposicional é quando o cara tem excesso de tempo livre. Então, é muito interessante isso, né? Pelo fato de você não poder ir trabalhar, né? Pelo fato de você não poder circular, você então está com excesso de tempo livre. Então, você está entediado. A sua disposição é uma coisa impressionante. E, pastor, tem alguém, então, nesse meio da quarentena que não está entediado? Eu não sei,
E a falta de perspectiva, a confusão que a gente está vendo entre os políticos, né, na tratativa dessa matéria. E o jogo de acusações, né? Ninguém chama a responsabilidade para si. O governo federal, ele foi obrigado, né, a cumprir a Constituição, dizendo que essa questão da quarentena é da competência exclusiva do prefeito, dos governadores, dos prefeitos e dos governadores. O Supremo Tribunal Federal reforçou esse conceito, né? Mas, ao mesmo tempo, fica o prefeito, os prefeitos, os governadores, brigando com o Ministério da Saúde por recursos, por soluções, né? Por protocolos, discutindo se tal remédio pode isso ou não pode isso. E aí você chega no consultório médico, que é lá na ponta onde está o paciente, o médico também está confuso, porque ele não consegue... Eu vou prescrever ou não vou prescrever essa medicação? Então, é um caos geral, é uma confusão geral que nós estamos vivendo hoje. Então, todas essas situações acabam favorecendo o tédio Claro. de todo mundo. E como identificar, de forma mais prática, para quem está em casa, como identificar que estou entediado? Por exemplo, vamos pensar assim, né? Alguns sintomas, algumas evidências de que você está entediado. Vou colocar algumas aqui que eu estudei, que eu pesquisei. Primeiro, é a agressividade e o tratamento hostil. Certo? Eu acho que nós nunca vivemos um tempo de tanta... Eu, particularmente, né, aqui, retirei lá o Facebook, porque se eu digo que Adão é preto, aí a confusão está armada, né? Que Caim é loiro, né? Assuntos banais, as pessoas elas entram numa agressividade tremenda. Nós vamos tratar aqui mais adiante essa questão da violência doméstica, né? A violência doméstica. Primeiro, esse é um dos primeiros sintomas que eu vejo, essa questão da agressividade, no tratamento hostil. Fala-se que na China houve um aumento de divórcio na quarentena, que eu não sei no Brasil. Mas as pessoas estão irritadas umas com as outras. Outra coisa que eu vejo também é que as pessoas elas se tornam impulsivas, a impulsividade, né? Eu acho interessante que depois que nós saímos dessa quarentena, nós vamos estar pelo menos uns 10 a 20 quilos mais acima do peso, porque a impulsividade leva o quê? A glutonaria, ao excesso de bebida, né? As academias estão fechadas. Então, essa questão da impulsividade. Tem gente que está aí comprando via internet, estourando cartão de crédito, né? Esse consumismo descontrolado, porque a pessoa não tem o que fazer, ele fica em casa, a agenda dele é um tédio, né? Uma coisa que eu tenho visto também, posso continuar falando? Por favor. Terceira coisa que eu acho que, além da agressividade, do tratamento hostil, da impulsividade, eu vejo também as pessoas exibindo um comportamento de risco. Sabe aquele negócio de mostrar, né, de postar coisas assim, bem exibicionistas, né? Parece adolescente, né? O adolescente ele gosta por exemplo, de exibir excesso de bebida, excesso de atividade de risco. Então, a gente está vendo isso, né? Não pode sair de máscara? Eu vou sair de máscara. Não pode fazer isso? Não, é isso que eu vou fazer. É isso, também. Não, um amigo meu me recomendou 3 filmes, e todos os 3 filmes falavam de pandemia. Eu falei, eu já estou louco, o senhor assiste um filme desse? Então, as pessoas estão assim, né? Eu gosto de um programa que é de uma TV aí, que é O Mundo Visto de Cima. É muito bom esse programa, porque você viaja pelo mundo todo, e é só narrando, mostrando as coisas bonitas que Deus criou, né? Nós temos muita coisa interessante, mas essa questão do exibicionismo, né? Mostrar que está vivendo perigosamente, que está acima do perigo, acima do bem e do mal, é uma coisa... E isso a partir até do nosso presidente, né? Ele tem uns rompantes assim de que ele vai matar o vírus, qualquer hora dá um tiro no vírus, né? Como uma irmã lá no Nordeste gravou um vídeo que
esse coronavírus apareceu lá e ela matou com a chinelada o coronavírus, né? Calango vírus. Calango vírus, né? Tainá, tem alguma questão aí? Alguma pergunta que aqueles que nos acompanham estão levantando, por favor? Olá, pastor. Temos sim. Inclusive, eu quero falar, nós temos pessoas assim de cada canto do Brasil. Salvador, Belém, Bahia, Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina, claro, de São Paulo, né? Mas temos muitas pessoas participando, já estamos com mais de 2.000 pessoas online. E sim, são muitas perguntas que nós separamos aqui algumas. Como, né, o pastor disse anteriormente, nós não vamos conseguir fazer todas, mas eu tenho uma do Gessé Gomes. Ele disse que na revista Super Interessante saiu uma matéria. Sentir tédio é uma bênção mental. Vai fazer de você uma pessoa mais criativa e inovadora. Pastor, qual o seu ponto de vista? Eu li essa... Avisa para o Gessé que eu li essa reportagem, né? E, de fato, os cientistas, eles enxergam o tédio também do ponto de vista positivo, né? Do ponto de vista positivo. Por exemplo, a gente poderia aproveitar esse período de tédio para fazer um detox digital, né? Você dá uma limpada, né, nessa vida, você se desligar de muita coisa. Eu creio também que você pode observar que com essa questão da quarentena, você pode, como você teve uma redução das opções de entretenimento, você pode aprender que você pode viver sem muitas coisas das quais você achava que era importante para a sua vida. Você achava que não poderia viver sem aquilo, e você descobriu agora, né? E nessa reportagem, né, que eu li, que eu até coloquei aqui entre aspas, né? Os cientistas enxergam o tédio como um incubador para ideias e genialidade. É mais ou menos aquilo que aquele sociólogo italiano coloca lá, que é o ócio produtivo. Você, né, o ócio produtivo. Só que quando você também pensa no ócio produtivo e que você está perdendo o emprego, que suas finanças estão se acabando, esse ódio deixa de ser produtivo e passa a ser desesperador, né? Você imagine os nossos... Tem vários tipos de ócio, né? É um negócio complicado, mas eu acho que um tempo de você parar, para você refletir, tudo bem. Agora, eu entendo que não é o que nós estamos vivendo hoje, certo? Dizer que esse ócio da quarentena ele é um ócio produtivo é você fechar os olhos para o que está acontecendo no Brasil. O nosso governo, ele já há anos vem com um déficit econômico, né? Todos os anos se aprova um orçamento. Os nossos empresários, os nossos comerciantes, eles não têm capital de giro para manter, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o governo ligou lá para uma empresa, perguntou quanto é que você precisa aí, quanto é que custa a sua folha por mês? $30 mil. Então, está aqui o cheque, vamos manter isso aí até sair da quarentena. Mas o Brasil não tem isso, né? Olhar para a quarentena do ponto de vista positivo é não ter a sensibilidade da necessidade e ter compaixão do que as pessoas estão vivendo hoje, né? Verdade, chamar de ócio produtivo uma rescisão de contratos, não prestação de serviço, eu acho que é situação bem diferente. Reverendo, uma outra questão aqui, uma das partes muito interessantes que na fala do senhor, na devocional, quando o senhor disse que o medo, o temor, ele pode ser algo que possa ser positivo na luta contra o nosso problema aqui de hoje, né? A questão tanto do ócio quanto do tédio, né? Inclusive, saber que um dia nós prestaremos contas a Deus, lembrar disso, embora isso seja algo aterrorizante em alguns aspectos, né? Mas pode ser o gatilho para que a pessoa saia do tédio. Fale um pouquinho mais sobre isso, reverendo, por favor. Eu não usaria a palavra medo, né? Tá. Porque o medo, ele tem o seu aspecto positivo
Porque o medo nos ajuda a fugir daquilo que nos ameaça. Certo. Mas o medo é prejudicial quando o medo se torna um estilo de vida. Você vive com medo, aí é outra coisa. Mas quando você olha para a palavra de Deus e você descobre que a história ela tem um fim moral e que todos nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós estamos fazendo, isso acaba com o nosso tédio, né? Porque se você acorda cedo e descobre que você tem um Deus e que Ele é a sua referência e que Ele tem uma vontade para a sua vida e que você tem que cumprir essa vontade, fazer a vontade dEle, né? E aí começa dentro do casamento, dentro da família, no relacionamento com os filhos. Então isso muda completamente. Muda completamente, né? Aliás, o Dostoiévski, aquele escritor russo, ele diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Mas se Deus existe, nós somos responsáveis pelas nossas ações. E nós prestaremos contas a Deus, né, de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa vida, né? Principalmente com respeito à resposta que nós damos ao Evangelho, né? A mensagem é do Evangelho, que é a salvação que nos é oferecida pela graça de Deus, através ou por meio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, né? Então, se eu rejeito isso, se eu não aceito essa salvação que vem de Deus, isso já me coloca numa situação muito complicada do ponto de vista da eternidade, daquilo que vem por aí à frente, né? Ok. Tainá, mais alguma questão? Temos sim. A Geila Rocha, ela perguntou se uma pessoa que vive entediada, ela tem um risco de cair numa depressão. Boa pergunta. Boa pergunta. Ela tinha uma Que urgência. é um outro grande problema, né, que a gente enfrenta. São consequências, né, do tédio, né? Eu citei aqui a questão da impulsividade, mas existe, por exemplo, a procrastinação, né? O tédio leva a gente a procrastinar decisões importantes que nós temos que tomar na vida. E o tédio também, ele pode levar a essa questão de decisões impulsivas, inconsequentes, gerando a ansiedade, e a ansiedade está na base de todos os transtornos mentais. Tudo começa com ansiedade. Assim, a ansiedade vai para o pânico, né? A ansiedade, ela gera aquilo que nós chamamos de depressão, né? E há muitas pessoas que estão entediadas, aí a resposta da Jéssica, justamente porque já estão depressivas. Porque a depressão é uma doença da química do nosso corpo que tira aquela substância que nos dá o prazer, a alegria, a satisfação, né? E há pessoas que elas são depressivas de uma forma endógena, por uma questão de carga genética, mas tem a depressão situacional. Eu creio que há muitas pessoas hoje que estão dentro de casa, na quarentena, que já estão vivendo um quadro depressivo, né? Quadro depressivo. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco nos outros assuntos que nós teremos aqui, mas aqui na igreja, por exemplo, aumentou muito o número, né? O número de aconselhamentos pastorais nessa área, da ansiedade, da depressão. O nosso consultório médico aqui, o Dr. Fran, receitou muito ansiolítico para muitas pessoas, inclusive para mim. Eu tenho lá guardado, não tomo todo dia, mas no dia que eu estou muito acelerado, eu tomo lá 0,5 miligramas, né? Não tem um problema nenhum, a ciência, para mim, é uma bênção de Deus. Se você é daqueles crentes que não gosta de tarja preta, que não gosta disso, que você... Tudo bem, você já pensou o diabetes dizer que não vai determinar a cura dele? Você que tem pressão alta, não vai tomar aquele comprimidinho todo dia para... né? Então, eu vejo que a ciência é uma bênção, é uma bênção. Então, eu não tenho dúvidas sobre essa questão que nós já estamos vivendo um quadro de ansiedade, depressão. Preste atenção
os empresários aqui, os pequenos empresários, que estão fechando seus negócios. Há casos aqui no Brasil hoje, eu diria que já está aí um grande número, de que mesmo quando voltar ao funcionamento normal, Já aquela não tem empresa como. já faliu. Já faliu. Né? Então, eu creio que nós vamos viver um tempo de dificuldades nesse restante ano, mais um ano aí, e só a graça de Deus, só o Evangelho, só o apoio de Deus para nos ajudar a vencer as consequências, os desdobramentos dessa chamada pandemia. Pastor, dentro desse assunto, para pastores que estão nos ouvindo, que estão com dificuldades, que a igreja está fechada, está desanimado, achando que os crentes não voltarão às igrejas, O reino está estagnado. o reino não está desenvolvendo, não está crescendo, o que a gente falaria para eles? A primeira coisa é o seguinte, Deus mandou a pandemia, mas antes mandou o online, né? Deus é bom, né? Deus é bom. Então, eu não acredito, pastor, nós estamos aqui trabalhando dia e noite, gravando mensagem, né? Mensagem que vai para adolescente, gravando aula de escola dominical, gravando aula para criança, gravando culto para criança. Cursos dos mais diversos. Então, o pastor, me desculpe, né? O pastor que diz que não está trabalhando, pastoreando por conta da pandemia, está seguindo o exemplo lá do nosso governador. Fique em casa. Eu disse lá para os nossos missionários, né? Saia de casa, pelo menos online, né? Se você não pode ir pessoalmente, fisicamente, mas nós temos os recursos hoje. Nós estamos fazendo essa semana aqui, está se falando em 2.000 pessoas que estão assistindo aí. Você imagine se nessas 2.000 pessoas que estão assistindo, você tem aí 2 ou 3 em média, né? E ao subir esse trabalho amanhã para o canal do YouTube, quantas pessoas poderão acessar tudo isso? Então, Rafa, eu acho o seguinte, pastorzão, meus irmãos pastores, colegas, vamos trabalhar. Nós temos ajudado muitos pastores, muitas igrejas, porque eles não estavam nem utilizando o YouTube. E para transmitir alguma coisa pelo YouTube ao vivo, precisa de 1.000 assinantes, né? 1.000 assinaturas. Então, os pastores, por favor, né? Principalmente aqueles que estão sendo sustentados pela igreja, precisam trabalhar. Precisam trabalhar. Muito bom. Tainá, mais perguntas aí? Eu tenho. Eu vou fazer a do Joel, porque ele tá sempre ativo, desde ontem. Aí ele falou, responda uma pergunta. Eu falei, claro, vamos lá. Ele pergunta o seguinte, o tédio nos faz criar outra perspectiva da vida? A questão do lado, seria o lado positivo, né? Positivo. Olha, veja bem, o tédio é um sentimento. Eu vejo que é muito mais situacional, né? Situacional. Você pode viver um momento ali, mas eu acho que a nossa perspectiva sempre deve ser de proatividade, né? Pelo menos é o que Deus diz na palavra. E nós temos que observar que do ponto de vista espiritual nós já somos. Nós já temos uma natureza vitoriosa, né? Aquele que tem fé, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura. Então, se existe alguém que pode ter uma mensagem de esperança no tédio, somos nós. Né? Porque nós não precisamos fazer para ser, nós já somos. E porque nós somos, nós fazemos. E na Bíblia sempre o ser vem antes do fazer, né? Então, a gente passa por momentos de tédio, a gente passa por momentos de ansiedade, né? Eu tive dias aqui dessa quarentena que eu saí de casa, né? Fiquei rodando na cidade com o carro. Perguntava para onde você vai, eu disse, não sei, eu estou sem lenço, sem documento, mas eu não aguento mais ficar dentro de casa. Entendeu? Agora, que a gente também tem a oportunidade de pensar projetos, né? A semana passada nós tivemos a reunião entre nós, os
os pastores aqui, e a gente bolou essa conferência, né? Então, uma coisa boa. Nós estamos aproveitando para fazer um monte de coisa positiva que a gente está vendo aí, e, de fato, cria oportunidades. Mas eu não quero viver em quarentena, não. Deus me livre. Eu acho que ninguém. Ninguém, né? E algo que o senhor também falou na palestra, né, na tua fala, na devocional, quando o senhor falou sobre a relação que existe entre o tédio e a pessoa que é centrada em si mesmo. O senhor usou o termo excesso de autofoco, né? Então, Excesso de autofoco, ou seja, toda pessoa que foca excessivamente em si, ela vai estar propensa a enfrentar a questão do tédio. Eu sei que eu vou fazer a pergunta e a resposta é meio que já dada, mas para essa, primeiro que eu creio que todos nós, inclusive nós cristãos, nós temos esses momentos, né, de, às vezes, pelo pecado, nós centrarmos em nós mesmos. Mas uma pessoa, né, que de repente chega no gabinete pastoral do reverendo Arival, de repente marca ali pelo WhatsApp uma conversa séria com você, Rafa, e que você percebe nas palavras dela que ela é uma pessoa que, em todo o relatório que ela passou para vocês, ela demonstra claramente que ela está centrada nela mesma. E mais, ela tem um excesso, né, de auto-centrado nela mesma. Como que seria essa conversa com vocês? Eu entendo que todo egoísmo, ele é idolátrico. Né? Quando não existia o pecado, nós adorávamos a Deus. Quando o pecado entrou na nossa vida, nós adoramos a nós mesmos. Nós colocamos a criatura no lugar do Criador. Eu creio que só o Evangelho, só a cruz de Cristo, mata o nosso orgulho. Como Paulo diz lá, eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Um crente orgulhoso é a mesma coisa de você encontrar um demônio humilde, um capeta humilde. Um contrassenso. Um pouco contraditório. É contraditório, né? Então é o seguinte, eu acho que nós vivemos para servir. E você quer vencer o tédio? Sirva. Certo? Aproveita esse momento de pandemia aí, né, para servir. Põe a máscara, né? Se for o caso, você arruma aquela roupa de astronauta. O que eu tenho visto, né, é que as pessoas que mais servem são as pessoas mais felizes. Né? O exemplo que o senhor deu da entrega das cestas, nesse momento de dificuldade, você ser confrontado com a vivência do outro, com o problema do outro, você começa a ver que, às vezes, o seu problema não é tudo que existe. Né? Isso. E reverendo e Rafa, quando a gente, o negócio é tão complicado, né? Quando nós temos poucas opções, isso pode nos levar ao tédio. Aí, então, o problema é ter poucas opções. Aí eu vou lá, eu dou todas as opções que vocês querem, né? Vamos supor que na casa de vocês, com a família lá, vocês só podem acessar 2 canais. Aí o reverendo Orival fala, Nilson, só 2 não dá, é muito chato. Aí fala, beleza, reverendo Orival, te dou 200 canais então. Aí isso, de repente, te anima um pouquinho durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, enfim. Mas vai chegar uma hora que o Rafa vai falar, reverendo Orival, Nilson, já assisti tudo, né? O reverendo Orival sempre fala aí do Netflix, essa coisa toda aí. O tédio tem a ver com isso, né? O que eu quero dizer é que não tem somente a ver com algo que está externo a nós. Com poucas opções eu posso ter tédio, com muitas opções eu posso ter tédio. Quando, de repente, eu estou num emprego muito bom, vamos supor que meu sonho era fazer faculdade, fiz faculdade, quero trabalhar em tal banco e ganhar muito dinheiro. Existem pessoas que estão nessa condição entediadas. E existem pessoas que estão, de repente, aí pegando um pouco do gancho que o senhor está falando, pessoas que têm pouco, mas que servem e não estão entediadas. Então, o tédio, aí eu quero que vocês me corrijam, tem mais a ver com uma questão, se bem que o reverendo Orival já falou um pouco sobre isso, a questão situacional e a questão mais pessoal. Né? O tédio tem a ver mais com as questões de fora ou as questões internas do coração. É correto afirmar que o tédio, fundamentalmente, é uma questão do coração? Como que vocês veem essa questão? Você quer responder? Eu vejo que... O pastor usou Eclesiastes, então a situação ali não favorecia, digamos, escassez não era o problema. Né? E ainda assim,
o autor não encontra satisfação em nada. Eu acho que o tédio seria um antônimo de contentamento. Certo? O oposto de contentamento. A Bíblia diz que nós devemos viver contentes em toda e qualquer situação. Pouco ou muito. Pouco ou muito. Então, eu acho que tédio não tem nada a ver com quantidade, né? Mas é, de fato, um sentimento, um estado de espírito, né? É você... E no hebraico é muito difícil você entender isso, porque coração, quando fala em coração, né? Fazer tudo de coração, coração envolve mente, todo o mundo interior. E não dá para você separar emoção de razão, de vontade. Quer dizer, a coisa não funciona tão detalhadamente, é o conjunto, é o conjunto. Então, você pode encontrar pessoas com muito e satisfeitas e contentes, você pode encontrar pessoas com pouco e também contentes, e você pode encontrar gente entediada na favela ou no palácio, né? Aliás, eu vejo nessa perspectiva que, às vezes, até o ter demais, né? Eu me lembro quando eu era criança, você ia no supermercado, na gôndola de biscoito, você tinha lá uns 4 ou 5 biscoitos, né? Era bolacha Maria, bolacha não sei o quê, biscoito disso. Hoje você tem, né? O corredor inteiro. Um corredor inteiro. Você tem biscoito sem lactose, com lactose, né? Grãos, sem Sem grãos. grão, é um negócio complicado, né? É um negócio complicado. Então, eu acho que as opções também, né? Essa questão aí tem gerado muito essa questão do tédio, né? Traz muita, às vezes, insegurança na decisão das pessoas. Tainá, mais alguma aí? Estamos aproximando, para que você não fique entediado, nós não vamos alongar tanto, mas espero que não, né? Mas, Tainá, tem mais uma pergunta aí? Exatamente. Eu tenho uma, mas eu acho que eu posso responder. Aquelas... Claro, claro. Que momento atípico, né? Não, mas é que o Ezequiel Júnior, ele pediu uma sugestão de livros, bons livros, vídeos, para a pessoa aproveitar, né, nesse momento de quarentena. E aí eu queria dar o recado que nós temos no nosso Instagram, com diversas opções de livros, dicas de músicas, e o nosso YouTube com mais de 2.000 acervos ali, com acervo de mais de 2.000 vídeos, né, para você poder maratonar nessa quarentena. Temos bastantes, né, assim, conteúdos, né? Tem um livro chamado O Segredo do Contentamento, né? O reverendo disse, né? O antônimo do assunto nosso aqui seria a falta de contentamento, né? Então tem O Segredo do Contentamento da editora Nutra. Eu creio que de repente talvez ajude, fora os livros que nós já temos aí no site da igreja, né? Nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então nós vamos nos aproximando do final. Queria uma palavra final do seminarista Rafael e também do reverendo Arival, principalmente focando na questão da solução. Reverendo Arival, Rafa também já falaram sobre isso, né? A questão de tirar o centro de você. O centro não é você, o centro é Cristo. A questão de considerar a eternidade. Quando nós consideramos a eternidade, é algo que vai descentrando a gente, né? E a gente começa a ter o temor correto, ok? A questão da cruz, quando o reverendo lembra do texto de Gálatas, né? Paulo não se gloriava em nada, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Algo para a gente terminar e que os irmãos gostariam de complementar. Quando o pastor falando aqui, nos trazendo essa mensagem, o que me veio à mente é, se você tem um propósito na vida, se esse propósito é guiado pela vontade de Deus, não existe tédio. Sempre tem algo a se fazer, sempre tem algo a trazer, pelo menos para edificação própria. Então, se você não tem acesso aí fácil aos meios de comunicação, eu entendo que a gente pode sair desse momento de isolamento dizendo assim, olha, Deus promoveu isso e me tornou mais santo. Nem que seja isso. Existem propósitos diversos nas Escrituras,
Eu acho que é uma busca por esses propósitos, eu acho que é algo que a gente pode aproveitar e sair desse tédio. Senso de propósito na vida. Senso de propósito. Eu complementaria, usaria aquilo que eu já falei, que é o viver pela fé, né? O viver pela fé. Vocês sabem que de ontem para hoje eu vivi uma experiência muito complicada do ponto de vista humano, que foi perder o meu pai. Não pude estar lá hoje no enterro, no culto fúnebre, ele foi enterrado com poucas pessoas presentes, eu não estava naquele momento ali. Mas o que me faz superar tudo isso é a fé, né? A Bíblia diz que o crente vive pela fé. E como eu olho para essa situação que nós estamos vivendo hoje, eu creio que nós vamos passar por essa pandemia, eu creio que a ciência vai descobrir a vacina, Amém. eu creio que o Brasil é o país que potencialmente pode ser uma grande nação no mundo. Eu creio no Brasil. Eu não trocaria mudar do Brasil para nenhum país do mundo, como já tive a oportunidade de ir. E eu creio que Deus pode usar essa crise, se nós vivermos a nossa fé nessa crise, nós vamos superar e suplantar tudo, porque Deus, Ele está à nossa frente, Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você está aí, né, meio macambúzio, meio desanimado, apático, viva pela fé. A fé é a suprema emoção. Quem vive pela fé não tem rotina. Quem vive pela fé vive debaixo de provação, de desafios, né? E viver pela fé nessa pandemia é uma coisa maravilhosa, né? Você descobre que Deus cria oportunidades para você. Como disse Salomão, tudo quanto te vier à mão. Quer dizer, você não vai, vem para você. E quanto mais você vive isso, mais Deus envia, Deus manda. Né? O cara, pastor, como é que vai ficar a igreja na crise? Eu falei, a igreja vive de crise, meu filho. Se não tivesse crise, a igreja estava vazia. Né? O cara só vem para a igreja depois que já passou em tudo quanto é lugar. Culto de oração, então, 6:30 da manhã. Então a crise é uma benção, né? A crise é uma benção. Aliás, eu estava lendo um puritano hoje, acho que foi o Charles Spurgeon que diz, ele diz que uma das coisas melhores que Deus deu para nós é a vida. Mas melhor do que a vida, ele diz, é a enfermidade. Porque a enfermidade empurra a gente para Deus. A enfermidade mostra o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. Então, encerro com essas palavras aqui. Okay. Peço só permissão para o reverendo Orival para ler dois versículos do livro que ele leu. E aí, até fazendo a questão da indicação de livros, né, eu creio que Eclesiastes é insuperável para falar sobre esse tema. Né? E Eclesiastes 1, 10, 11, está escrito assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Embora o texto, né, não fala exatamente, pelo menos não usa o termo tédio, né, mas essa vaidade tinha a ver com tédio. Né? Então, como o reverendo Orival deixou muito claro, né, aquilo debaixo do sol, por mais que às vezes cause um certo arrepio e seja gostoso durante um tempo, em algum momento vai acabar. A nossa esperança não está em nada que exista debaixo do sol, mas naquele que criou o sol e está acima de tudo. Então hoje nós encerramos. Tainá quer destacar alguma coisa? Algum ouvinte aí? Algum que nos acompanha? Ou está tudo certinho? Não, está tudo certinho. Tudo certo? Boa parte das perguntas também já foram respondidas no decorrer da conversa. Sim. Foi uma bênção. Sim. Então só lembrar, fazer o convite, né, para você, para amanhã, na quarta-feira. Amanhã nós teremos um outro tema, a violência doméstica, tá? Violência doméstica. Reverendo Alberto Lima trará a palavra e ele vai conversar com o reverendo Valcimei e com o presbítero Fernando Cera. Então não perca,
tá? Nos ajude aí para espalhar, para fazer a propaganda aqui da nossa programação, da nossa conferência pastoral da família. Agradecemos mais uma vez, seminarista Rafa, que Deus abençoe, e o nosso pastor oficial, titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que Deus continue abençoando e guardando os irmãos. Amém. Nós vamos terminar então, com uma oração, pedir para o reverendo nos dirigir numa oração, por favor. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença na nossa vida, na nossa história, na nossa família, na nossa igreja, porque a tua presença nos liberta de todo o tédio, de toda a monotonia, de toda a apatia, porque onde o Senhor está, aí há a plenitude de satisfação, de alegria, de gozo, de felicidade. Abençoe todas as famílias da igreja que estão nos ouvindo nesse momento. Abençoe todas as famílias brasileiras, Senhor, nesse tempo de pandemia, de quarentena. Que o Senhor possa, na sua soberania infinita, usar tudo isso que está acontecendo para nos aproximarmos mais de Ti, para um tempo de conversão, de arrependimento, um tempo novo de refrigério, Senhor. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Que o Senhor dê sabedoria aos pesquisadores para que possa formular uma vacina, um remédio para essa doença. Que o Senhor tenha misericórdia dos profissionais médicos que estão na frente dessa batalha. Que o Senhor tenha misericórdia dos governantes, dê a eles sabedoria, justiça, sensatez nesse momento. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia de nós. E que a Tua graça, que a Tua bênção seja sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Está encerrado então o segundo dia da nossa conferência pastoral da família. Que Deus o abençoe. Uma boa noite a todos e até amanhã, Deus permitindo. Obrigado. Boa noite.